Nos últimos anos, o futebol brasileiro tem vivido uma nova fase. Patrocínios astronômicos e clubes faturando na casa do R$ 1 bilhão, onde as últimas 7 decisões de Libertadores foram vencidas por clubes brasileiros. Mas entre todos os 20 clubes da Série A, 2 em específico têm se destacado e disputado a maioria dos títulos em âmbito nacional: o Flamengo, clube carioca, e o Palmeiras, clube paulista. Essa rivalidade parecia ter alcançado seu ápice no dia 27 de novembro de 2021, quando os dois clubes protagonizaram a final da Libertadores, onde o Palmeiras saiu campeão de maneira emblemática. Mas 4 anos depois, o destino coloca os dois frente a frente novamente. E mais uma vez em uma final de Libertadores, onde agora sim poderemos ver essa rivalidade atingir o seu auge, já que só um dos dois se tornará o primeiro clube brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores. E detalhe, tudo isso está acontecendo enquanto os dois ainda disputam ponto a ponto o título do Campeonato Brasileiro. E neste vídeo vamos tentar entender o real peso dessa final e o porquê ela será, sem sombra de dúvidas, a maior final brasileira da história da Libertadores. Mas antes, cara, a gente já tá chegando no final do ano e muita gente prefere deixar para começar a investir somente em janeiro, quando o novo ano começa. Mas, sabendo disso, a MB já preparou a boa para você sair na frente e já começar agora mesmo, em novembro. Para você que não conhece, a MB é a maior plataforma de investimentos digitais da América Latina. E é a maior por vários motivos, mano. Seja pelo atendimento humanizado, pela quantidade de ativos que você tem para investir, renda fixa, renda digital, renda variável, enfim, é uma infinidade de coisas para você escolher. E agora, mais uma vez, eles estão dispostos a te ajudar a sair na frente. É só você acessar o link que tá aqui na descrição desse vídeo ou escanear o QR Code que tá aparecendo na tela nesse momento. Fazendo isso, você vai ser imediatamente redirecionado para o site da MB para criar a sua conta. E é agora que vem o pulo do gato. No momento que você for criar a sua conta, basta que você digite o cupom GANHE25, que vai estar válido durante todo o mês de novembro. E pronto, depois que você tiver feito isso, basta que você faça o depósito mínimo de R$ 50 e invista em qualquer ativo da plataforma. Pode ser renda fixa, cripto, o que você preferir. Depois disso, em até 7 dias, a MB vai te devolver na sua conta, na sua carteira da MB, R$ 25 para você investir em qualquer outro ativo. Então não perde essa oportunidade que a MB tá te dando, já abre a sua conta e comece a investir o quanto antes para já sair na frente, certo? Então é isso, recado dado. Agora sim, vamos voltar pro vídeo. O clima todo para essa final já estava sendo criado desde 2021, onde o Flamengo e o Palmeiras se encontraram para decidir em Montevidéu quem seria o primeiro tricampeão entre eles. Abel Ferreira vinha para sua segunda final seguida com o Palmeiras. Já pelo Flamengo, Renato Gaúcho comandava a equipe, que não vivia o seu melhor momento no cargo. Mas ele tava lá, né? É o que importa. E o jogo em si foi bem bom até, mano. Considerando que em final de Libertadores a bola praticamente não rola, em 2021 teve bastante jogo, tá? E a tônica da partida foi mais ou menos assim. O primeiro tempo foi mais pro lado do Palmeiras, que conseguia controlar bem as investidas do Flamengo. E não só controlar bem, cara, porque logo no início, aos 5 minutos, Rafael Veiga abriu o placar pro Palmeiras. Agora, no segundo tempo, a parada mudou um pouquinho de cenário. O Flamengo passou a chegar com bem mais perigo. Tanto que aos 72 minutos, Gabigol empatou o jogo após uma tabelinha rápida com a Arrascaeta. Só que mesmo com o Flamengo tendo mais chances no segundo tempo, não conseguiu ampliar o placar e terminou o jogo em 1-1. Ou seja, a partida agora iria para a prorrogação. E é neste exato momento, na prorrogação, que a gente chega em um fato muito importante para esse vídeo. Daverson entra em campo pelo Palmeiras. Bola 100% dominada pelo Flamengo, tudo tranquilo. Davi Luiz tem a bola sob controle e faz um passe simples para Andréas Pereira. Só que é aí que a fatalidade acontece. Andréas domina e quando vai tentar fazer o passe de volta, acaba escorregando, deixando a bola nos pés do Daverson, que corre sozinho em direção ao gol. E aqui, né, irmão? Obviamente, ele não desperdiçou. Flamengo 1, Palmeiras 2. Depois desse gol, o jogo praticamente acabou, mano. O Palmeiras só ficou administrando o resultado, controlando as ações, e o Flamengo não teve mais força para poder buscar outro empate. E foi dessa maneira, ao final da prorrogação, que o Palmeiras saiu campeão da Libertadores de 2021. Mas por que exatamente que é tão importante a gente lembrar desse momento? Bom, primeiro porque um ano depois, em 2022, o Flamengo chegou novamente à final da Libertadores, e dessa vez contra o Atlético Paranaense, onde venceu o jogo por 1-0. Novamente com gol de Gabigol. Então, a partir daquele momento, Palmeiras e Flamengo eram tricampeões da Libertadores. E segundo que agora, em 2025, o mesmo Andréas Pereira que escorregou e entregou o gol para o Daverson, agora joga pelo Palmeiras. Cara, o futebol é uma parada inacreditável, mano. Então, 4 anos depois dessa final histórica, Palmeiras e Flamengo fizeram de novo e se encontrarão mais uma vez na final da Libertadores, agora em 2025.
Mas pra gente entender bem o real tamanho desse jogo, a gente precisa entender como os dois times chegaram na final. Quem será que teve o caminho mais fácil? Bom, o Flamengo fez uma campanha ridícula na fase de grupos. Se liga só, a primeira partida foi contra o Deportivo Táchira, fora de casa, onde o Flamengo venceu suando sangue por 1-0, com gol marcado pelo Juninho. Logo depois, o Flamengo perdeu para o Central Córdoba por 2-1 em pleno Maracanã, velho. Logo depois, o Flamengo subiu até o espaço para enfrentar a LDU, onde terminou o jogo empatado em 0-0. Começando as partidas de volta, o rubro-negro visita o Central Córdoba na Argentina e empata em 1-1. Exatamente isso, cara. O Flamengo não conseguiu vencer nenhum dos dois jogos contra o Central Córdoba. Enfim, logo depois o Flamengo finalmente vence uma partida, velho. Agora contra a LDU no Maracanã. A vitória foi por 2-0. E pra finalizar, também venceu o Deportivo Táchira por 1-0 no Maracanã. E esse 1-0 foi salvo graças ao Rossi, cara, que fez uma defesa milagrosa no último lance do jogo. E com esse desempenho horrível, o Flamengo conseguiu avançar em segundo lugar no grupo. Já do lado verde foi o completo oposto, porque o Palmeiras do Abel passou a vara no grupo inteiro. Acompanha aqui comigo. O Palmeiras estreou vencendo o Sport Cristal por 3-2 fora de casa, logo depois venceu o Cerro Porteño por 1-0 no Allianz e venceu o Bolívar por 3-2 também fora de casa. Agora, nos jogos de volta, iniciou vencendo o Cerro Porteño fora de casa por 2-0, venceu também o Bolívar por 2-0 agora no Allianz e meteu um 6-0 no Sporting Cristal, também no Allianz. 6 partidas, 6 vitórias do Palmeiras, conseguindo o primeiro lugar no grupo com 18 pontos. Agora, partindo para a fase de mata-mata, o Flamengo finalmente teve uma melhora no desempenho, principalmente no confronto das oitavas, onde o clube carioca enfrentou o Internacional. No primeiro jogo no Maracanã, tava rolando todo aquele nervosismo típico de Libertadores, né? Ainda mais pela campanha ridícula que o Flamengo havia feito na fase de grupos. Mas acabou que esse primeiro jogo contra o Inter foi bem tranquilo, cara. Um amplo domínio do Flamengo que, inclusive, poderia ter vencido com um placar bem maior. Só que acabou terminando só 1-0 mesmo. O gol foi marcado por Bruno Henrique. No jogo da volta no Beira-Rio, a torcida do Inter lotou o estádio e preparou toda uma festa para tentar a virada. Mas o tiro meio que saiu pela culatra, porque o jogo teve seu início adiado por conta de uma chuva de papel picado, o que acabou esfriando todo o clima que havia sido criado. O Flamengo então fez a sua melhor partida na competição, vencendo por 2-0 e controlando totalmente o jogo. Os gols foram marcados por Arrascaeta e Pedro. Sem falar que ainda teve gol do Bruno Henrique impedido umas 2 vezes. Mas o impedimento foi bem marcado, então segue o jogo. Já as oitavas de final, pelo lado verde, não deu nem graça, mano. O Palmeiras visitou o Universitário e meteu um 4-0 fora de casa, praticamente já liquidando o confronto. Os gols foram marcados por Gustavo Gomes, o maluco enjoado esse, hein? Pelo amor de Deus. Flaco Lopes, que marcou 2 vezes, aqui ele já estava começando a desencantar. E pra finalizar, Vitor Roque. Resumindo, o carro passou por cima e no jogo da volta no Allianz foi só questão de administrar o resultado mesmo. O Palmeiras ainda levou a série e foi a campo praticamente com o time titular, terminando o jogo em 0-0. Inclusive, esse foi o primeiro jogo sem vitórias do Palmeiras nessa edição da Libertadores. Mas, pelo menos não perdeu, né? Ainda estavam invictos. Agora, avançando para as quartas de final e voltando pro lado do Flamengo, o rubro-negro carioca enfrentou o Estudiantes. E, mano, que sofrimento. No primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo fez um primeiro tempo de almanaque, abrindo 2-0 ainda com 9 minutos, cara. Agora, o problema mesmo foi que o Flamengo desperdiçou mais umas 3 chances claríssimas de gol só no primeiro tempo. E na volta do intervalo, o Estudiantes voltou bem mais ligado na defesa. Até que tivemos também o erro de arbitragem ridículo que acabou resultando na expulsão do Plata, jogador do Flamengo. Mas vocês me conhecem e sabem que eu não tô aqui pra falar de arbitragem, né? Então, segue o jogo. O Flamengo ficou com 1 a menos e começou a segurar o placar do jeito que dava. Até que no finalzinho do jogo... No finalzinho vem um negocinho. Gol do Estudiantes. Naquele momento, o clube argentino diminuiu o placar para 2-1, o que consequentemente deixou viva a eliminatória e levou a esperança para o jogo de volta na Argentina, onde eles com certeza dariam a vida para tentar a virada. Só que, pô, mesmo que a vantagem seja só de 1 gol, o Flamengo ainda era muito superior ao Estudiantes, e ainda por cima poderia jogar por um empate, que mesmo assim sairia classificado. Só que isso era expectativa, né? Porque a realidade foi uma das piores partidas do Flamengo no ano. Se não foi a pior, o Estudiantes engoliu o Flamengo na vontade e venceu o jogo por 1-0. O gol foi essa bomba aqui que você tá vendo e, cara, sinceramente, teve muita gente que culpou o Rossi nesse lance. Só que é um gol que, porra, você não espera que o maluco, primeiro, vá acertar um chute daqueles e, segundo, que ele vai
acertar um chute daqueles. Que, irmão, eu arrisco dizer aqui que pode botar esse cara pra chutar essa mesma bola mais 50 vezes que ele não vai acertar, mano. Então, assim, eu não vejo como obrigação do goleiro defender um chute desses, cara. Mas, enfim, né? Tem opinião pra tudo por aí. E se já tava ruim, irmão, se liga. Os argentinos quase eliminaram o Flamengo no tempo normal, já que tiveram um gol anulado por centímetros. Mas vocês também estão ligados que o se não existe no futebol. Então, se anulou, problema é deles. O Flamengo agora iria decidir a vaga nos pênaltis. Nas penalidades, o Rossi cresceu e pegou 2 pênaltis. O primeiro foi marcado pelo Benedetti, que inclusive foi o autor do gol do Estudiantes, cara. E a segunda defesa foi no chute do Ascaciba. Agora, o Flamengo, por outro lado, mostrou que estava muito bem treinado nos pênaltis, porque, irmão, simplesmente não tinha como pegar nenhuma das cobranças, pô. Se liga, todas elas foram muito bem batidas e praticamente na risca da rede, velho. E eu vou ter que dar um destaque pra essa cobrança aqui do Léo Pereira, irmão. Que é isso, velho? Cara, eu vejo ela até agora e eu ainda acho que ele chutou pra fora. Toda vez que eu dou replay, fica mais nítido que essa bola, sei lá, mano, que ela veio parar aqui em casa, tá ligado? Só que não, mano, o cara foi, botou a bola em uma quarta de final de Libertadores, na marca da Cal, pra decidir pênalti e bateu desse jeito que você viu aí, irmão. O maluco saiu ainda dizendo que foi mais ou menos. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Quase que ele me mata. Porra, irmão. Isso aqui não existe não, velho. Cagava de porta aberta na escola. E bom, foi assim que o Flamengo conseguiu a sua vaga na semifinal da Libertadores. Então o Flamengo já estava na semifinal. Vamos ver agora o lado verde da força, onde o Palmeiras enfrentaria o gigantesco River Plate. O primeiro jogo foi fora de casa, no Monumental de Nunes. A torcida do River, como já era de se esperar, lotou o estádio e fez todo o possível para empurrar o time. Mas o Palmeiras fez um primeiro tempo beirando a perfeição, cara, e abriu o placar já aos 6 minutos do jogo. Ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, mais um gol do Palmeiras. E é isso, acabou o primeiro tempo com o Palmeiras vencendo por 2-0 e controlando totalmente o jogo. Era a bruxaria do Abel fazendo efeito pela milésima vez em Libertadores. A bruxaria já era um filme repetido e que ainda vai aparecer mais uma vez nesse vídeo. Calma que a gente vai chegar lá. E assim termina a partida no Monumental. O Palmeiras venceu o seu jogo fora de casa por 2-1. Agora no jogo da volta no Allianz, o Palmeiras fez um jogo bem diferente do que foi o primeiro. O River teve muito mais liberdade e chegou a ficar bem à vontade em alguns momentos da partida. Tanto que quem abriu o placar foi o River, com gol do Salas aos 8 minutos de jogo. Mas a gente sabe muito bem como é que é, né? Se as coisas parecem estar dando errado, o Abel começa sua bruxaria e tudo muda. Vitor Roque marca no segundo tempo e empata o jogo em 1-1. Esse goleirinho do River aqui também, pelo amor de Deus, mano. E olha que ele já tinha tentado entregar em outros momentos, tá? Não foi só esse lance, não. Depois disso, o Palmeiras voltava a ficar à frente no agregado. E o River teve que se atirar com tudo para tentar o empate. E olha que eles tiveram chances, tá? O Everton fez uma baita defesa aqui nesse chute do Borja, velho. Mas também é claro que a essa altura o River dava muito contra-ataque para o Palmeiras. E aos 94, o Palmeiras rouba a bola no campo de ataque e Facundo Torres sai de cara pro gol, sofrendo então esse pênalti que é indiscutível, né? E para piorar a situação dos argentinos, Acunha foi expulso. Flaco Lopes pega a bola para bater e converte. 3-1 Palmeiras e um placar agregado de 4-2. E olha que ainda deu tempo do Flaco fazer mais um gol, mano. Finalizando a partida com esse golaço, 5-2 no agregado e garantindo a vaga na semifinal da Libertadores. Só que antes da gente partir pra semifinal, pô, se você estiver gostando desse vídeo, mano, deixa um likezinho aí, se inscreve no canal também. Já conseguimos a marca de 150 mil até o final do ano, que era a minha expectativa desde quando eu tava ali alcançando 100 mil inscritos, eu achei que daria pra chegar até o final. Conseguimos e agora eu vou deixar sem meta, velho. Você só se inscreve aí pra me ajudar. E vamos que vamos pra cima. Muito obrigado pelo like, muito obrigado por se inscrever, e é isso, vamos continuar com o vídeo. Partindo agora então para as semifinais, onde o jogo acabou virando bastante entre eles. O Flamengo enfrentou o Racing da Argentina e venceu por 1-0 no Maracanã. Isso, claro, graças a um homem. Jorge Carrascal. Meu irmão, o que esse cara jogou nessa partida é brincadeira. O Messi de 2012 teria se assustado com o DVD do Carrascal nesse dia, tá? O maluco acabou com o jogo. O gol, inclusive, foi marcado por ele, cara. Só que, pô, vamos combinar? Ó, vou estar deixando aqui pra vocês. Essa bola iria muito pra fora, tá? Mas assim, não iria pouco não, iria muito. Então, na minha opinião, esse gol deveria ter sido contra. Mas a Conmebol acabou dando gol pra ele, então é o que importa. Flamengo 1-0 no Maracanã, graças a Jorge Carrascal. E a primeira partida da semifinal terminou desse jeito. 1-0 Flamengo, foi um jogo ali tranquilo, poderia ter sido até um placar maior, mas teve gol impedido do Lino e tudo mais. Então dá pra dizer que foi ok. Agora o segundo jogo, meu irmão, foi tenso. No jogo da volta na Argentina, o Racing mostrou o porquê os argentinos são loucos quando o assunto é fazer festa. As luzes do estádio se apagam e os sinalizadores vão iluminando o cilindro em Avellaneda. Torcedor do Racing prometeu fazer
uma grande festa, o maior recebimento da história, algo para ficar na memória de cada torcedor do Racing, de todas as gerações de torcedores do Racing, porque tudo aquilo que o Racing quis preparar para essa semifinal, ele conseguiu. Só que na real mesmo não adiantou de nada, velho, porque os torcedores só cantaram nos primeiros 5 minutos. Depois foi um silêncio total, cara. Agora falando da partida em si, o primeiro tempo foi muito tranquilo pro Flamengo. Inclusive, foi até melhor do que tinha sido no Maracanã. Só que se tratando de Flamengo e Libertadores, nunca pode ser fácil, né? Então, já sabe que deu merda. Como eu disse, o jogo tava controlado até o digníssimo Gonzalo Plata inventar de ser expulso. Olha, sinceramente, isso aqui não é pra cartão, mas o Plata também foi muito idiota quando fez essa parada aqui em um jogo de Libertadores, irmão. Era claro que poderia dar merda. Não só poderia, como deu, né? Então ele deu chance pro azar e o azar chegou nele. Depois disso, o Racing provou que era um time muito esforçado, mas bem limitado tecnicamente, porque não conseguiu fazer mais nada no jogo. Foram só uns 40 cruzamentos para a área na esperança de algum jogador cabecear, e o pior é que essa estratégia do abafa quase deu certo. Mas o Flamengo foi salvo pelo sistema defensivo com uma linha de 5 do Felipe Luiz e principalmente por uma noite iluminada do Rossi, mais uma vez. Com certeza esse foi o melhor jogo do Rossi com a camisa do Flamengo até agora. Isso em uma semifinal de Libertadores fora de casa. Gigante, tá? Enfim, a partida terminou em 0-0 e o Flamengo conseguiu a sua vaga graças ao placar agregado de 1-0. Então agora o rubro-negro carioca estava só esperando para saber quem enfrentaria na final, Palmeiras ou LDU. Voltando agora pro lado verde, o Palmeiras teve seu jogo de ida na semifinal lá na Exosfera contra a LDU. E por incrível que pareça, a LDU passou o carro no Palmeiras no primeiro tempo, irmão. Mas assim, foi um atropelo. 3-0 só na primeira etapa. E olha que o Carlos Miguel ainda fez umas defesas importantes pra evitar o pior, tá? Só que aí a LDU parece que quis mais administrar esse 3-0 do que tentar fazer mais. E quem sabe tomar um empate. Tanto que o segundo tempo o nível caiu bastante. E a partida ficou por isso mesmo. Uma primeira metade avassaladora dos equatorianos que resultou no placar de 3-0 no fim da partida. O Abel saiu dessa partida muito cobrado pela torcida do Palmeiras e com razão, porque a maioria das escolhas que ele teve para o time titular naquele jogo não deram nada certo. Então dá pra dizer que a escalação foi um dos principais motivos para esse atropelo que o Palmeiras levou no primeiro tempo. Só que aí, né, irmão? Ai, cara, é 90 minutos é muito tempo, quinta-feira. Preparem-se para uma noite mágica, do primeiro ao último segundo. Já há muito tempo que eu não vos peço nada. A equipa da virada, nós somos a equipa do amor e mais do que nunca precisamos da vossa ajuda, porque eu acredito e tenho fé que algo mágico vai acontecer quinta-feira. Não me perguntem como nem quando, mas é isso que eu acredito. Nós teremos uma noite mágica no Allianz. É só isso que eu vou dizer. Teremos uma noite mágica. Que maluco de... Olha, eu já pedi e eu peço aqui mais uma vez. Eu imploro, por favor, algum time da Arábia, da Premier League, da La Liga, de qualquer lugar, venha alguém aqui com dinheiro e leve o Abel do Palmeiras. Ninguém aguenta mais, cara. Já tem até palmeirense que não liga mais pra ele, que não quer mais ele aqui. Nós, torcedores dos outros times, não aguentamos mais ver o Abel, irmão. Por favor, alguém tira esse cara do Palmeiras, velho. Qualquer um, já chega. Ninguém aguenta mais ver o Palmeiras sendo insuportável todo ano. Já deu. Porra, que cara bom, irmão. O Abel é bom. Pode falar o que quiser, pode não gostar, pode desgostar, mas o cara é bom. O Abel prometeu e o Abel cumpriu. O jogo da volta no Allianz chegou e o Palmeiras foi a campo com tudo que tinha de melhor para esse jogo. E realmente aconteceu. Aos 20 minutos, gol do Sousa para abrir o placar. Depois o Palmeiras continuou macetando a LDU, mas nada aconteceu. Aí, no finalzinho do primeiro tempo, Bruno Fux amplia pra 2-0. Cara, você parando pra analisar, até o momento do gol é perfeito, tá ligado? Tu tava precisando de no mínimo um 3-0 pra empatar o jogo e levar pros pênaltis. E aí o que acontece? Você tá lá jogando, pá, rapidinho, 20 minutos, pum, você conseguiu o primeiro. Aí tu fica naquele, pô, vamos botar aquele abafo e tudo mais. A LDU consegue dar uma segurada, consegue esfriar o jogo. E aí no finalzinho, antes do intervalo, tu faz o segundo, velho. Pô, como que fica o vestiário no intervalo? Fala pra mim. Na volta pro segundo tempo, o Abel manteve o time e aos 64 minutos, Rafael Veiga entra na partida. Aí o cara que o Abel colocou aos 64, 4 minutos depois, marca o terceiro gol. 3-0 Palmeiras, ou seja, placar agregado, já estava empatado. Mas é claro que não ia parar por aí, irmão. Aos 82 minutos, pênalti para o Palmeiras. Rafael Veiga pega a bola, bota lá na marca da Cal, se prepara para bater
e gol. 4-0 Palmeiras. Virada concluída. Simplesmente nenhum clube havia virado um placar de 3-0 na história das semifinais da Libertadores. Até o Palmeiras conseguir. Abel Ferreira fez história mais uma vez. Então é isso. Flamengo e Palmeiras se enfrentarão nesse mês, no dia 29/11 de 2025, às 18 horas, pela grande final da Libertadores. E, pô, cara, depois de relembrar tudo isso, se você não tá hypado pra esse jogo, mesmo tu não sendo um flamenguista ou palmeirense, pelo amor de Deus, velho, você tem que ver aí, rever os seus conceitos pra ver se você realmente gosta de futebol. Teremos a revanche entre Flamengo e Palmeiras, os dois clubes mais ricos e bem estruturados do país, os dois melhores elencos, Andrés Pereira mais uma vez na final, agora trajando as cores do clube que foi rival dele em 2021, Palmeiras com o mesmo treinador, Abel, e o Flamengo com Felipe Luiz, que também estava na final de 2021, mas como jogador. E o melhor, tudo isso valendo o título de primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Olha isso, olha o peso dessa final. Cara, você imagina a marra, irmão. Se o Palmeiras vencer, eu simplesmente nunca mais vou poder zoar um palmeirense na minha vida, pô. Seriam 2 vices de Libertadores pros caras em 4 anos, irmão. Então, assim, pelo amor de Deus, aconteça tudo, menos a derrota, Flamengo. Eu só te peço isso, não perca dia 29, senão... Agora, se o Flamengo vencer, pelo menos iguala ali o número de finais, né? O Palmeiras vai ter vencido uma, o Flamengo vai ter vencido a outra, e o Flamengo ainda vai ter ali o crédito de ser o primeiro tetracampeão da Libertadores. Então, o cenário tá ótimo também pro flamenguista. Então, porra, irmão, pelo amor de Deus, que vença. Resumindo, se perder, eu vou sumir da internet. 2019, Flamengo. 2020, Palmeiras. 2021, Palmeiras. 2022, Flamengo. 2023, Fluminense. 2024, Botafogo. 2025, Flamengo ou Palmeiras. E é isso, cara. Pela trajetória dos dois clubes, pela história de rivalidade recente que tem se criado, não só dentro de campo, né, mas também fora dele, porque, pô, as duas diretorias vivem praticamente uma guerra fria já há muito tempo. É o Flamengo querendo o melhor pro seu lado, o Palmeiras também não afrouxa a corda e quer o melhor pro seu lado. É briga de bastidor, um fala que a arbitragem rouba pra um, o outro fala que a arbitragem rouba pra outro, e brigando no Campeonato Brasileiro, disputando ponto a ponto, e brigando em Libertadores, e se enfrentando em Supercopa. Tá sendo assim nos últimos 7 ou 8 anos, cara. Flamengo e Palmeiras estão revezando o topo sempre. E é por isso que eu acredito de verdade mesmo, velho, que se tratando de uma final brasileira, essa sem dúvida será a maior da história. E digo mais, tá? Eu ainda acho que ela tem os ingredientes pra ser a maior final no geral, tá? Não só de final brasileira e Libertadores, ser a maior final da história da Libertadores. Os ingredientes estão aí. Agora vai depender de como vai ser o desenrolar da partida. Eu ainda acho que ela não é a maior final da história da Libertadores, no geral, né? Digo ali, no geral, entre todos os clubes, porque, pô, Boca contra River, só de serem dois rivais, e os dois rivais mesmo, né? Já é muito grande. Ainda mais do jeito que foi a final e tal, tendo que ter sido jogada lá no Santiago Bernabéu, cara. É uma parada que é um charme a mais, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia a maior final da história talvez seja esse Boca e River. Mas que Flamengo e Palmeiras têm os ingredientes para que possa ser a maior final, isso sem dúvidas. Agora só vai depender do jogo mesmo. Vou dar um exemplo aqui. A final da Copa entre Argentina e França em 2022. Guardadas as devidas proporções, ok? Não estou comparando as duas coisas, só estou dando um exemplo de cenários, tá? Lá em 22, antes da bola rolar, os ingredientes também já estavam lá. A gente tinha o Mbappé de um lado, que poderia ser já bicampeão de Copa do Mundo, isso o quê? Com menos de 25 anos. E do outro lado, o Messi, que estava ali, na época a gente achava que seria a última Copa dele, né? Vivendo ali o seu... Poderia dizer que era o último gás do Messi pra quem sabe ser campeão. Então o cenário já tava ali, irmão, um choque de gerações, tá ligado? Era tudo muito articulado e tudo já tava... O ingrediente estava ali, cara. Era só questão da bola rolar e a gente ver como seria o jogo. Só que imagina que fosse uma finalzinha meia bomba. Sei lá, a Argentina ganha de 2-0, como foi no primeiro tempo, né? Que eles dominaram todo o primeiro tempo e tudo mais. Digamos que a França não tem aquele ímpeto de empatar o jogo, de buscar, empata de um lado, empata do outro, e Dibu Martínez faz defesa e ganha nos pênaltis. Vamos fingir que foi só 2-0 Argentina. Sei lá, alguém cogitaria que aquela foi a maior final da história? Com certeza não. Só que aí, com os ingredientes que a gente já tinha e com o desenrolar da partida, ela é, pra muitos, a maior final da história das Copas. Você pode não achar, você pode discordar, mas é inegável que ela tem tudo pra estar por ali, tá? Certo? Então é isso, rapaziada. Eu tô postando esse vídeo aqui na sexta-feira, né? Pelo menos eu espero que eu consiga postar na sexta-feira. Falta aí em torno de uma semana pra final. Não faço ideia de como vai ser, de quem vai ganhar ou quem vai perder e tudo mais. Vocês sabem já que eu sou flamenguista, já falei algumas vezes aqui no canal. Estou bem nervoso, mas também tô ansioso pra ver como vai ser. E seja o que Deus quiser, cara. Se o Flamengo ganhar, estarei aqui fazendo pós-jogo. Se o Flamengo perder, nunca mais apareço neste canal, ok? Como diria o Thanos, tudo perfeitamente equilibrado, né? Nem muito pra esquerda, nem muito pra direita. Tamo aí. Então é isso, rapaziada. Brincadeiras à parte, tá? Eu vou estar aqui de qualquer jeito, ganhando ou perdendo. Vocês vão poder
me zoar aí caso perca, vão ter que me engolir também caso a gente ganhe, e é isso. Se você gostou desse vídeo, dá essa moral, irmão, deixa um likezinho aí, se inscreve no canal, conseguimos a meta de 150 mil inscritos, tô muito feliz com isso, muito obrigado de verdade. Nem vou botar mais meta agora até o final do ano, o que a gente conseguir, a gente conseguiu. Até o ano que vem eu vou tentar chegar em 300 mil, mano. Até dezembro de 2026 estaremos com 300 mil. Anota o que eu tô falando aí, ano que vem tem Copa, tem muita coisa boa pra gente falar por aqui. Já tem muito vídeo postado aqui no canal também, ó, vou estar deixando 2 aqui, você escolhe qual você quer assistir. Não se esquece, dá essa moral de seguir também na rede social, ó, tá aparecendo aqui caso você queira, me acompanhar mais de perto e tudo mais. Tô quase chegando em 5 mil seguidores lá, quem sabe eu consigo até o final do ano, né? A meta tá aí. Vamos ver como vai ser, valeu? Tamo junto, muito obrigado por assistir, por deixar o seu like, por se inscrever e até o próximo vídeo, valeu? É nóis e fui! Vai dar Flamengo, tem que dar.